Jesus. Queridos irmãos, a graça e a paz. Quero dizer que eu me sinto muito honrado pela oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. Agradeço a Deus por esse privilégio. E hoje eu provei do açaí também. E eu quero agradecer a Deus pela vida dos apóstolos dessa casa. Existem pessoas que a gente conhece. E existem pessoas que o céu nos apresenta. E eu fiquei maravilhado com a simplicidade e a generosidade no coração de vocês. Que Deus guarde o coração de vocês. Eu sei que a igreja é reflexo dos líderes que elas têm. Então, a maneira como a igreja nos trata, a forma honrosa, isso reflete demais a vida dos senhores. Então, que Deus abençoe de uma forma muito especial e guarde e faça vocês frutificarem cada vez mais. Eu vim acompanhar da minha esposa, a irmã Sandy. Vem cá, irmã Sandy. Irmã Sandy é minha companheira há 12 anos. Somos pais de duas lindas crianças, a Helena e a Valentina. A Valentina tem 9, Helena tem 4 anos. E elas são do mistério. São uma bênção. E graças a Deus eu tenho o privilégio de poder estar acompanhado por ela. E eu louvo a Deus por sua vida, tá, meu amor? Deus abençoe. Queridos, abra sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro dos reis de Israel. Segundo livro dos reis de Israel. Gostaria também de parabenizar o Ministério de Louvor. Deus abençoe vocês, tá bom? As irmãs jovens que estavam na coreografia, Deus abençoe vocês. Pedir também ao tecladista se puder ajudar, tá? O tecladista é o que mais trabalha no culto, né? Deus abençoe sua vida. E estarei com vocês aqui hoje, amanhã, pela manhã e amanhã à noite. Hoje eu irei ministrar ungidos para servir. Amanhã, pela manhã, poder para servir. E à noite, amor para servir. Então, eu quero convidar você para vir, tanto no período da manhã, amanhã no período da manhã, principalmente. Venha em jejum, deixa para tomar o café depois, quando você voltar para casa. Você tomar um açaí bom, tá? Mas depois, eu tenho certeza que vai ser bênção. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 9. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso de número 9. Versículo 9, à medida que você encontrar, diga amém. Diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda das águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado. Eliseu passou. Levante uma das suas mãos assim comigo e diga comigo assim: Deus, muito obrigado por escolher esta noite para me abençoar através da sua palavra.
Com esta mesma mão, ponha na direção do coração, feche seus olhos alguns segundos. Santo Espírito semeador, como eu sempre lhe peço, Pai, antes de sair a semear, passei por essas terras retirando os espinhos e pedras, não deixando que esta semente durante o seu crescimento seja sufocada ou não tenha raiz. Também não a deixe cair à beira do caminho, dando chance para que a ave de rapina devore. Mas eu peço que esta semente caia em uma terra boa, para que logo cresça, dê frutos e os seus frutos permaneçam para a vida eterna. Pai, também sobre as terras que estão cansadas e sedentas e já há algum tempo não recebem água, que o Senhor abra sobre nós esta noite as janelas dos céus e derrame sobre nós a chuva de graça. Derrame sobre esta igreja a chuva temporã, derrame em nossos corações a chuva serôdia, pois sabemos, conforme Jó disse, se nessa terra houver alguma árvore caída, ao menos com o cheiro das águas ela brotará novamente. Deus, a terra é o nosso coração e a semente a sua palavra. E nessa noite de sábado, aonde estiver um coração disposto a te servir, renova ele a partir de agora, Jesus. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Glória a Jesus. Deus é bom. Deus é bom. Queridos, quando os hebreus saíram do Egito, Deus os organizou em tribos, 12 ao total. Essas tribos foram nomeadas a partir dos nomes dos filhos de Jacó. Para ser bem específico, 10 filhos e 2 netos, filhos de José, que são abençoados como filhos. Eles alimentavam entre eles uma rivalidade mais ou menos intensa. E quando chegou por volta de 1040, eles decidiram pedir a Samuel, que na ocasião era o representante de Deus na terra, para lhes entregar um rei, conforme as nações ao redor possuíam. Samuel ouviu essa notícia com um entristecimento no coração e foi conversar com Deus. Deus o explicou que eles não o estavam rejeitando, no caso de Samuel, mas estavam rejeitando o próprio Deus. Então, por volta de 1040, Deus entrega a eles o seu primeiro rei, chamado Saul. O primeiro ano do reinado de Saul foi um ano maravilhoso. Ele fez tudo que Deus queria que ele fizesse, sem acrescentar nem pôr. Mas o segundo ano, quando ele está consolidado, ele já coloca o coração dele para fazer algumas coisas que Deus não havia pedido. Então ele obedece de maneira condicional. Quando Deus o pede para eliminar um povo completamente, ele resolve reservar o melhor que ele conseguiu, inclusive o rei desse povo que Deus havia pedido para ser destruído. Então o segundo ano de Saul foi um ano perigoso, porque já consolidado ele resolve fazer o que achava que deveria ser feito. Isso mostra para nós, eu abro um parêntese aqui, que nós devemos observar sempre que quando estamos consolidados em determinadas áreas, provavelmente esse é o período que o inimigo irá lhe tentar de maneira bem eficiente ou eficaz, e você precisa estar preparado. Se você ler o Evangelho segundo João escreveu, quando os discípulos estão participando da ceia com Jesus, no momento em que Jesus entrega o bocado molhado a Judas, no Evangelho segundo João escreve, diz que Satanás entrou no coração dele. E o bocado molhado era uma expressão de honra, atribuída a alguma pessoa que estava sendo celebrada na mesa pelo anfitrião. Era como o nosso costume de cortar o primeiro pedaço do bolo e entregar para alguém que nós queremos honrar. E no momento que ele recebe o bocado molhado, Jesus está evidenciando que ele está sendo honrado publicamente. Foi nesse momento que Satanás entra no coração dele. A gente precisa vigiar, porque o momento mais próximo da queda de uma pessoa não é o momento que ele está no deserto, mas é o momento que ele está sendo honrado publicamente. Então a honra pública, ela faz a gente baixar a guarda, e se a gente não vigiar, Satanás preenche o nosso coração. E o que acontece? Com o coração preenchido, Judas colocou preço em Jesus. Com o coração preenchido, Ananias e Safira venderam propriedades.
Então, quando Satanás enche o coração de alguém, as pessoas costumam colocar preço nas coisas, costumam negociar as coisas. Então, nós precisamos vigiar, porque o momento da honra pública, ele antecede as maiores investidas do inimigo. Enfim, então Saul, ele deixa isso claro, porque quando ele está consolidado, ele gosta de fazer o que ele quer, e não o que Deus lhe pede. Ele é rejeitado por Deus. E ao ser rejeitado, o segundo rei é Davi. Davi é sucedido por Salomão, Salomão sucedido por Roboão. Quando Roboão está no trono, ele também comete uma grande falha. E qual era? A nação já estava sobrecarregada por causa dos impostos que foram colocados por Salomão para poder manter o reino naquele apogeu. Então eles vêm procurar Roboão para lhe pedir um alívio, falando assim: Roboão, alivia para nós os tributos, alivia o fardo que está sobre os nossos ombros. Ele se aconselha com as pessoas experientes que disseram para ele: alivia, porque o coração do povo vai estar na sua mão. Sendo que depois de pedir conselho às pessoas experientes, ele vai aos meninos que cresceram com ele no palácio, que disseram para ele: você não pode aliviar de jeito nenhum. Se o teu pai foi rígido, você deve ser mais rígido do que seu pai. O que acontece com isso? Uma ruptura. A ruptura que acontece, parte do povo fica do lado sul e a outra parte fica do lado norte. A parte que fica do lado norte tem 19 reis, 5 dinastias, 7 morrem assassinados, 1 se suicida. Os demais morrem por causas naturais. Quando esses reis eles são levantados, Deus usa pessoas para poder alinhar a vontade dele, porque já não era mais um governo teocrático, onde Deus, por intermédio dos sacerdotes, falava com o povo. Agora era uma monarquia. Na monarquia eles deixam de ser os hebreus e passam a ser conhecidos como Israel. Na divisão vai para o lado norte 10 tribos e para o lado sul ficam 2 tribos. O lado norte, que tem os 19 reis, Deus usa alguns profetas para poder comunicar a vontade dele ao povo. E como isso funcionava? No Velho Testamento, 3 classes de pessoas recebiam azeite sobre a tua cabeça. A primeira classe de pessoas eram os sacerdotes. Os sacerdotes, quando recebiam azeite sobre a sua cabeça, eles tinham as suas mãos habilitadas para o serviço. Eles eram mediadores do povo e também mediadores entre Deus e o povo. Por isso eles clamavam a Deus para que tivesse misericórdia, uma vez que as mãos deles estavam habilitadas. Depois eram os profetas. Os profetas, quando recebiam uma unção sobre a tua cabeça, a boca dele ficava habilitada para falar em nome de Deus. E depois os reis. Os reis, quando recebiam a unção sobre a cabeça, a mente deles era capacitada para governar o povo segundo a vontade de Deus. Então, profetas, sacerdotes e reis eram ungidos. E nós estamos diante de um governo, no período de Elias, em que Acabe, juntamente com Jezabel, eles conseguiram destruir o que já era ruim, porque o lado norte tem uma inclinação mais fácil para o pecado. E isso faz com que eles sofram a resistência por parte de Deus com mais intensidade. Então, o que já era ruim, quando Acabe se afilia a Jezabel, fica pior, porque ela traz para dentro da cidade um costume pagão de servir aos ídolos, e não apenas isso, ela oficializou uma religião que adorava ídolos como sendo a principal religião do Reino Norte. E ela franqueava todos os sacerdotes e profetas que comiam na mesa dela. Então, os verdadeiros representantes de Deus estavam passando uma fase muito delicada. Dentre esses estava Elias. Elias, quando aparece no cenário, ele vai liberar uma palavra que cai como um peso sobre o governo de Acabe, dizendo que não iria chover, a não ser quando ele mesmo dissesse que choveria. Então, ao liberar essa palavra, ele cria um alarde no lado norte, ao ponto das pessoas passarem a vê-lo com um temor e tremor.
E isso não era suficiente. Por quê? Porque os 3 anos e meio que a chuva não veio sobre a terra foram suficientes para que eles pedissem algumas alternativas, e não adiantava adorar Baal ou qualquer outra divindade, a chuva não caía. Em um determinado momento, a ideia de Deus foi a seguinte: nós vamos acabar com a religião que impera do lado norte. Para isso, Elias era o profeta da ocasião. Ele vai reunir no alto do monte todos os profetas ao redor dele, que foram chamados e representavam a religião oficial do governo de Acabe. E a partir do momento ele clama a Deus, e ao clamar, Deus o responde com fogo. Você conhece bem essa história. Deus, ao respondê-lo com fogo, todos os profetas que representavam Baal morreram naquele período. Por quê? A partir do momento em que eles morreram, Acabe volta para casa chorando e vai falar com Jezabel o seguinte: todos os profetas morreram. E ela pergunta: quem foi o responsável? Ele diz: foi Elias. Elias o responsável. Ao dizer que Elias é o responsável pela morte dos profetas, ela vai dizer o seguinte: então você vai avisar para ele, ou pedir para avisar a ele, que amanhã nesse mesmo horário vai ser o horário do velório dele. Ao dizer isso, Elias, temendo pela morte, passa a fugir. E enquanto ele está fugindo, temeroso pela sua própria vida, pensando que não poderia mais exercer o ministério, ele vai ter um encontro com Deus, no capítulo de número 19. E no capítulo de número 19, do primeiro livro dos reis, Elias, ao ter esse encontro com Deus, ouve da boca do próprio Deus: você precisa ungir algumas pessoas. Ao dizer que ele precisava ungir algumas pessoas, dentre elas havia um cujo nome era Eliseu. Eliseu seria ungido para sucedê-lo. E quando ele encontra Eliseu, olha o que a Bíblia diz para nós, a partir do versículo de número 19. Eliseu estava trabalhando com as suas juntas de bois. E enquanto ele está trabalhando com as juntas de bois, o profeta Elias passa aonde ele está e joga o manto sobre ele. O que seriam as juntas de bois? As juntas de bois era o trabalho realizado por ele, que colocava 2 bois um ao lado do outro e com um jugo prendia no pescoço de 2, ou como alguns dizem, com uma canga prendia no pescoço de 2 bois. Quando acontecia isso, eles aravam a terra. E qual era a estratégia? Você colocava um boi que era mais brabo e colocava um boi que era mais manso. Quando o brabo estava adiantando demais, o manso o segurava. E quando o manso estava parando, o brabo o puxava. Essa era a estratégia. Para quê? Ararem a terra sem que os bois parassem. Quando Elias passa junto de Eliseu, ele coloca a capa sobre ele, porque ele está falando de algo que para ele era comum, que era colocar algo sobre os ombros. E o que ele coloca? A capa. Por quê? Porque ele fazia isso com os bois. Você percebe que a estratégia de Deus sempre é unir pessoas dessa característica. Você vai ver alguém sempre mais impulsivo e outro mais calmo. Por quê? Porque quando alguém está puxando demais, o calmo diz assim: calma, vai mais devagar, não é bem por aí não. Mas quando tem alguém parando, a pessoa que é mais impulsiva diz assim: a gente precisa andar, vamos dar mais alguns passos. Por quê? Porque o jugo tem a potencialidade de alinhar 2 coisas. Primeiro, ele distribui o peso, e segundo, ele alinha a passada. Sempre que Deus quer discipular alguém, ele vai colocar 2 pessoas para andarem juntos. Por isso que a Bíblia diz: é melhor que sejam 2 do que 1. Para quê? Distribuir o peso e alinhar a passada. Você vai ver que o processo de formação que você passa é dessa maneira. Deus coloca alguém do seu lado, que é homem de Deus, mulher de Deus, para distribuir o peso e para alinhar a passada. Antes você andava quase parando, ou numa velocidade que não dava para te parar, mas de repente Jesus falou assim: toma o meu jugo sobre você.
Aí você começa a andar igual Jesus, na passada de Jesus, com as características de Jesus, na direção que Jesus está indo. Por quê? Porque você teve o jugo sobre os seus ombros e alinhou a sua passada e distribuiu o peso. Sem que você percebesse, você começou a dizer assim: já não pesa mais igual antes. Eu já não sinto mais as dores que eu sentia antes. Já não tem mais as angústias que eu tinha antes. Por quê? Porque o Senhor alinhou a tua passada e distribuiu o peso. Isso é maravilhoso. Além de ter feito isso, sabe o que Eliseu correu para fazer? Ele foi lá e matou os bois. Ao matar os bois, ele está mostrando para nós o seguinte: eu preciso acabar com todas as possibilidades de volta. Caminhar com Deus não é uma caminhada que você tem que deixar alguns esquemas dizendo: se der errado eu volto, se não acontecer do jeito que eu planejava eu volto. Não, nós precisamos eliminar as nossas juntas de bois, sabendo: eu não vou voltar para o lugar que eu saí, porque o que me aguarda é muito melhor do que o que eu já experimentei. Aleluia. Terminar com as juntas de bois é acabar com as possibilidades de volta. Você pode dizer isso para alguém, diz assim: andar com Cristo é um caminho sem volta. A gente precisa eliminar essas juntas de bois. Então ele faz isso. E aí que está. Quando ele elimina as juntas de bois, a gente lê o texto no segundo livro dos Reis. Sendo que se você observar o início do capítulo de número 2, você vai perceber uma coisa: a unção, ela habilita. Mas é o processo, apóstolos, que preparam. A unção, ela habilita você para algo, mas é o processo que te prepara. E aí eu entendi algumas coisas dentro desse texto que eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa que a gente vai ver nesse texto é o seguinte: o capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Elias, antes de ser levado ao céu, caminhou com Eliseu por alguns lugares. Era um processo para ele ser preparado. E os lugares que ele está caminhando são os seguintes. Primeiro, Gilgal. Você vai ver no versículo de número 1, que quando Elias estava para ser levado ao céu, ele começa a caminhar com Eliseu, e o primeiro lugar que ele vai chama-se Gilgal. A palavra Gilgal significa círculo. Observe isso. E Gilgal é um lugar muito importante para os hebreus. Por quê? Foi o primeiro acampamento que eles fizeram quando atravessaram o Jordão. Foi em Gilgal. Em Gilgal foi o lugar que Saul foi ungido e que Saul foi rejeitado. Em Gilgal foi o local em que Samuel governava sobre o povo ou julgava sobre o povo. Em Gilgal foi o lugar onde eles prepararam a estratégia para poder destruir Jericó. Em Gilgal foi aonde os gibeonitas encontrou Josué junto com o povo. Então Gilgal fazia parte, no período que eles atravessam para a terra prometida, se tornou um centro religioso, militar e um centro comunitário. Eles estavam ali. Então esse lugar também foi o lugar aonde eles tiveram que ser circuncidados. Então Gilgal é o primeiro lugar, e ele faz referência ao quê? A um círculo. O círculo, se você olhar pela horizontal, é apenas um círculo. Mas se você olhar o círculo pela vertical, ele tem aspecto de uma aliança. Você já percebeu? E o interessante é que no livro Joias do Novo Testamento, o autor escreve uma definição interessante sobre Pedro, quando diz que nós somos povo de propriedade exclusiva. Ao fazer uma observação sobre esse texto, ele diz o seguinte: que ao fazer essa afirmação, Pedro está querendo dizer: nós que pertencemos ao Senhor, ao nosso redor tem delimitações, tem marcos que comprovam que nós pertencemos a Ele. É como se nós estivéssemos em uma propriedade privada e ao nosso entorno estivesse tudo cercado, dizendo o seguinte: daqui ninguém sai e aqui ninguém entra. Se você olhar para o livro de Jó, uma das reivindicações de Satanás, pelo fato dele ser fiel, ele vai dizer assim: por acaso o Senhor não o cercaste de bem? A palavra cercaste no livro de Jó está dizendo cerca de sebe. Era uma cerca viva.
O que Satanás está dizendo para Deus é assim: olha, eu posso andar e passear pela terra, mas tem um lugar que eu não consigo porque está cercado. E qual é? A casa dele, a casa de Jó. Eu posso andar por tudo quanto é lugar, mas na casa de Jó não dá para entrar porque ela está cercada. Sabe o que isso significa? Na horizontal, quem olha para o círculo é um círculo, mas na vertical, quem olha para o círculo é uma aliança. O primeiro lugar que todo ungido para servir precisa passar é o lugar da aliança. Sabe quais tem sido uma das decadências espirituais da nossa época? São pessoas servindo que não possuem aliança com Deus. Evangelho não é por adesão, vem para a igreja que você será feliz. Pelo contrário, evangelho é novo nascimento. É uma aliança entre você e Deus, a sua casa e Deus, seu ministério e Deus, sua família e Deus. Por quê? Porque enquanto estivermos cercados, Satanás pode até olhar para você e falar assim: eu posso passar por todo lugar, mas ele vai bater em algumas casas e vai dizer: lá eu não consigo entrar, lá eu não posso entrar, porque há uma aliança entre aquele povo e Deus. Primeira coisa, primeiro lugar que toda pessoa ungida para servir tem que passar no lugar da aliança. Aleluia. Vou dizer um negócio aqui: frequentar cultos é maravilhoso, ser simpatizante do evangelho é maravilhoso, mas experimenta ter uma aliança com Deus para você ver. O que é uma aliança? A aliança é uma junção de duas pessoas ou dois povos. E o que isso representa na prática? Quando dois povos se aliançavam, um povo que era perito no campo se afiliava com um que era perito na guerra. Então o perito no campo entregava a fraqueza dele, que era ser perito na guerra, para o que era perito na guerra, que tinha uma fraqueza no campo. Então era assim: eu te entrego minha fraqueza, mas você me entrega a sua força. Quando tem alguém aliançado com Jesus, nós estamos dizendo: Jesus, eu te entrego a minha fraqueza para desfrutar da sua força. Se você olhar Paulo falando aos Coríntios, ele vai dizer assim: a minha graça te basta. Senhor falando com ele: porque o meu poder se aperfeiçoa na sua. Aleluia. Pessoas aliançadas não são perfeitas, pessoas aliançadas não acertam tudo, pessoas aliançadas não são que não se sujam, pessoas aliançadas são aquelas que reconhecem: Deus, eu sou fraco, mas eu estou de pé por causa da sua força. Deus, eu não sei fazer, mas o Senhor me capacita por causa da sua força. Deus, eu sou o menor da minha casa, mas por causa da tua força. Primeiro lugar que toda pessoa ungida para servir tem que passar no lugar da aliança. Para desse negócio, eu vou de vez em quando. Isso aqui é uma coisa muito séria. Eu estava conversando com o pastor, nós cuidamos de juventude durante muitos anos. E tinha uma jovem na juventude, que era aquela jovem mais preparada de todas. Faculdade, pós-graduação, inteligentíssima. Sendo que ela nunca parava em nenhum serviço. Mas ela era muito boa, mas não parava em nenhum serviço. Aí um dia, orando por ela, eu falei assim: Senhor, o que está acontecendo? Por que ela não para em lugar nenhum? E orando, pedindo ao Senhor uma direção, uma orientação. Aí o Senhor falou comigo: observe a forma como ela trata a minha obra. Aí eu comecei a observá-la. Ela aparecia por tempos determinados para fazer determinadas coisas. Então tinha uma festa, ela aparecia. Tinha alguma coisa, ela ia, aparecia. E aí, eu observando aquilo, o Senhor me fez pensar: o que isso é? Numa linguagem, é como se fosse um freelance. Você presta um trabalho por tempo determinado, depois vai embora. Aí o Senhor falou comigo: da mesma forma que ela trata a minha obra, ela está sendo tratada. Então ela não consegue dar continuidade a nada. Por quê? Porque existem pessoas que não têm aliança e fazem apenas freelance.
Na conferência mais servir, eu sirvo. Acabou a conferência, eu não sirvo mais. Em dias específicos eu sirvo. Acabou os dias específicos, eu não sirvo mais. Mas eu vou dizer um negócio para você. Os maiores valores para quem trabalha não está no que você faz e dá visibilidade. Os maiores valores em quem trabalha está no que você faz e ninguém vê. Porque Deus valoriza aqueles que fazem sem receber nenhum aplauso. O céu olha e reconhece essa pessoa, oh glória. O céu olha e reconhece essa pessoa. Levanta a sua mão aos céus, por gentileza. Sobre a tua vida, na autoridade do nome de Jesus. Eu não vim aqui liberar uma palavra dizendo Deus vai te deixar famoso, vai te tornar alguém proeminente. Não. Eu vim aqui liberar uma palavra. Você terá o desejo no coração de fazer coisas que ninguém gosta de fazer, mas em nome de Jesus você fará. Você vai a locais que outras pessoas não vão, mas para servir a Deus você irá. Jesus vai levantar você para fazer aquilo que poucos querem, mas o nome dele será glorificado através da tua vida. Gilgal, segundo lugar. Ele falou assim: você precisa aprender. Primeiro lugar, aliança. Segundo, Betel. Está escrito no texto. Ele ouve uma palavra: ó, eu estou prestes a ser levado ao céu sobre a tua cabeça. Para onde a gente vai agora? Vamos para Betel. Betel também é outro lugar importantíssimo. Por quê? Porque a palavra Betel significa casa de Deus. Betel é o lugar, quando Jacó estava saindo de casa, ele deita em um lugar chamado Luz até então. Sendo que ao deitar nesse lugar, a Bíblia diz a nós que ele tem um sonho. Nesse sonho ele vê uma escada, e nessa escada anjos subindo e descendo. E no topo da escada ele vê Deus. E aí ele vai dizer assim: eu percebi uma coisa, o Senhor estava aqui e eu não sabia. Quão temível é esse lugar. Quando ele fala isso, ele está deixando claro para nós que ele teve uma experiência com Deus. Segundo lugar que todo ungido para servir precisa passar são nos locais das experiências com Deus. Deixa eu dizer um negócio. Não são palavras bonitas que segura você no dia da aprovação, tá? Não é palavra motivacional que segura você no dia da aprovação. São as suas experiências com Deus. Quando Deus chamou Moisés para poder libertar o povo, Moisés tentou conversar com Deus dizendo assim: Senhor, o que eu vou falar para Faraó? Quem ele vai respeitar? Não tem nenhum exército comigo. Vou chegar diante dele, e aí? Aí Deus podia falar para ele assim: Moisés, dentro de você tem um poder, Moisés, escondido. Tem um negócio aí que você vai ser um homem muito relevante. Deus falou: eu sei, você não é nada. Você não é nada. Mas você vai chegar para ele e vai falar assim: o eu sou me enviou. Deus estava deixando claro, a partir dessa experiência, as outras pessoas experimentarão do que você está provando agora. Aleluia. Sabe por quê? Porque o segundo lugar que toda pessoa ungida para servir precisa passar são nos locais da experiência. Amigo, amiga, é no momento que você está orando, que você está chorando, dizendo: Deus, daqui eu não consigo. Deus está do céu olhando para você dizendo assim: chore mais um pouco, porque essas experiências vão te segurar por quilômetros, vão te segurar por meses ou por anos. É quando você diz: Senhor, já estou tão ferido, já estou tão ferida, eu não quero mais servir em lugar algum. Deus diz: espera aí, se pessoas feriram, pessoas também curam. Isso aqui é maravilhoso, porque a gente lembra de Judas na Bíblia com uma conotação negativa, o traidor, sendo que no livro de Atos dos Apóstolos fala que na rua chamada à direita, Paulo foi hospedado na casa de um homem. Qual era o nome desse homem? Judas. Ou seja, se há um Judas que trai, também há um Judas que hospeda. Se há um Judas que abandona, há um Judas que é leal. A questão é, não é porque você foi ferido por alguém que
todo mundo vai ferir você. Não é porque alguém te machucou que todo mundo vai machucar você. Se pessoas feriram, Deus vai usar pessoas para curar. Se você foi ferido em algum lugar, Deus te trouxe aqui para você ser curado por Ele hoje. Mas as tuas experiências, uau! As tuas experiências com Deus, Deus não abre mão disso. Quando eu me mudei para Minas Gerais, pastor, eu sou lá do Rio de Janeiro, me mudei para Minas Gerais quando eu casei. No ano anterior, mudar para Minas Gerais, eu tinha ministrado, irmão, 270 vezes no ano. Era um jovem, tinha viajado um tantão de lugar no Brasil, 270 vezes. Pensei assim, uau, daqui para frente, só vitória. Me casei e fui para Minas Gerais. Glória a Deus. Se eu ministrei naquele ano 10 vezes, foi muito. Aí eu comecei a pensar assim, Jesus, acho que era pra gente morar lá no Rio, não era para eu ter vindo agora. E aí eu lembro que eu comecei a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, porque eu tinha na cabeça o seguinte: casou, colocar comida dentro de casa e é isso. Eu comecei a trabalhar, ia para o trabalho meio-dia, voltava do trabalho, já era mais ou menos 10 horas. Todas as agendas que eu tinha, eu cancelei. E essas agendas que eu cancelei, o Senhor foi cobrando de mim. Primeiro mês no trabalho, quando eu recebi meu salário, a tia da minha esposa passa lá no trabalho dizendo assim: sua esposa está passando mal, corre com ela para o hospital. Fui para o hospital. Gastei o salário inteiro no hospital com ela primeiro mês. Segundo mês, no dia que eu recebi, minha esposa passa mal de novo. A gente vai para o hospital, eu gasto tudo com ela no hospital. Terceiro mês, eu vou para o hospital com minha esposa. E o Senhor foi muito claro comigo: se você continuar do jeito que você está, a próxima vez você vai ver ela no caixão. Ela estava deitada em cima da maca. E aí eu já sabendo que era, eu falei: eu vou pedir demissão do trabalho. Quando eu saí da maca, da cama, do leito onde ela estava, fui na recepção do hospital, a moça da RH estava no hospital. Aí eu falei para ela assim: olha, eu estou pedindo demissão. E eu expliquei para ela algumas coisas, porque ela não ia entender tudo. Naquela semana que eu pedi demissão, um pastor me ligou de uma outra cidade, eu não conhecia. Chegou para mim e falou assim: Paulo, um pastor me ligou pedindo para eu ir lá para Santa Catarina, e falou para um pastor de São Paulo vir para cá, mas eu falei para ele que essa semana quem pregaria aqui era você. Você pode vir? Aí eu falei para ele: posso. Aí eu fui lá, preguei a semana inteira na igreja. Quando foi na sexta-feira à noite, aquele pastor me abençoou. Ele não sabia de nada, não tinha contado nada, mas sabe quanto que ele me deu? O valor que eu tinha gasto com a minha esposa nos meses anteriores no hospital. Sabe o que Deus falou comigo? Cuida daquilo que é meu, que eu vou cuidar daquilo que é seu. Deus vai lhe dar experiências que serão suficientes nos dias que você estiver pensando em parar, para você saber: Jesus, o que o Senhor fez já não tem como mais eu voltar. Aquilo que você está fazendo já não há mais possibilidade de retorno. As experiências que você tem com Deus, elas serão suficientes no dia da tua adversidade. Irão significar cada dor que você sente. Por quê? Porque você terá certeza, como Paulo disse: as aflições do tempo presente não é nada a ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Há de ser revelada. Segundo lugar é o lugar da experiência. Terceiro lugar que ele precisa passar. Sabe para onde que ele vai? A Bíblia diz para nós, versículo 4, capítulo 2, Jericó. E sabe o que Jericó representava? Jericó foi o lugar que, quando foi destruída, Josué amaldiçoou, dizendo: maldita é a pessoa que reconstruiu Jericó. A única pessoa que saiu ilesa de Jericó foi Raabe, junto com a família. Todos os demais caíram junto com a cidade. Sabe o que Jericó representa para nós? Jericó são os lugares de decisões. Todo ungido precisa decidir de que lado ele está. Às vezes a gente acha que o pecado ele vai mudar nosso comportamento.
A gente pensa que pecado grave é aquele que altera nosso status no culto. Não estou aguentando ir para o culto, então pecado é gravíssimo. Espera aí. Pecado, a princípio, não vai mudar seu comportamento. O pecado vai revelar seu destino. Porque tem gente que mesmo pecando vai vir no culto. Mesmo vivendo em pecado, vai levantar e falar: Jesus, eu te amo. Mesmo em pecado, vai estar aqui, vai chorar, vai orar por pessoas. Porque o pecado, a princípio, não altera comportamento. Mas nós precisamos passar por Jericó para definir de que lado você está. Deixa eu dizer um negócio para você. Acabou esse negócio de acabar culto, voltar para a página pornográfica. Acabar momentos como esse, voltar para o adultério. Acabar momentos como esse, voltar para a fornicação. Você precisa definir de que lado você está. Não dá para uma hora você mergulhar nas águas do Espírito, mas depois se envenenar pelos pecados. Você precisa definir de que lado você está. Todas as pessoas ungidas para servir têm que ter decisões firmes. Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Decisão de Daniel. Era fácil? Não. Ele fez porque alguém o impulsionou? Não. Geralmente as decisões mais difíceis são impopulares. Impopulares. Sendo que a Bíblia diz que o espiritual ele consegue discernir tudo e de ninguém ele é discernido. Às vezes nós falhamos porque a gente quer explicar para quem é carnal coisas espirituais, sendo que não funciona. Ninguém vai entender porque num sábado à noite você podia estar em qualquer lugar, mas você decidiu estar aqui. Quem é carnal não entende por que os seus anseios são relacionados ao céu, com a volta do Senhor. Por que você não ama essa terra como a maioria das pessoas? É porque você decidiu firmemente. Pessoas decididas não são levadas por qualquer rodinha ou por qualquer modinha, não. Pessoas decididas sabem aonde estão e sabem para onde irão. Oh glória! Jesus trouxe você aqui essa noite para dizer: decida hoje de qual lado você está. Decida de qual lado você está. Porque às vezes a gente acha que dá certo. Não deixa eu do meu jeitinho, Jesus vai me entendendo. Deixa eu dizer um negócio. Se Jesus aceitasse qualquer coisa, Nadab e Abiú não morreria não, tá? Se Jesus aceitasse todas as coisas, os filhos de Eli não seriam punidos não, tá? Sendo que nós, aleluia, estou sentindo uma graça aqui. Aleluia. Segure a mão dessa pessoa ao seu lado, por gentileza. Diga para ele: as decisões mais difíceis você precisa tomá-las, porque são elas que farão toda a diferença na sua vida. Diga: quem decidiu servir também precisa decidir. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A gente precisa passar por Jericó. De qual lado você está? Da Jericó que vai ser destruída? Ou você está do lado da casa de Raabe que será salvo? Você precisa decidir. Próximo lugar que ele precisa passar, sabe qual é? Jordão. Ele chega e diz assim: agora que você decidiu, vamos passar pelo Jordão. O Jordão também é outro lugar importante. Por quê? Porque é o lugar onde Jesus foi batizado. É o lugar onde o Espírito Santo, na forma de uma pomba, se manifestou e a voz do Pai disse: esse é meu filho amado, de quem eu tenho grande contentamento, ou de quem me comprazo. O Jordão foi o lugar onde eles tiveram que atravessar para viver uma nova fase da vida. Porque eles saíram do deserto, atravessaram o Jordão e entraram na terra prometida. Então o Jordão é o lugar de viver o novo. O Jordão é o lugar de viver uma nova vida. O Jordão é o lugar de você abandonar quem era
para viver o que Deus está forjando que você seja. O Jordão é viver uma nova história, uma nova vida, um novo começo. Todos os que foram ungidos para servir passam pelo Jordão. Por quê? Porque eles decidiram viver uma nova vida. Isso aqui é interessante. Porque quem decide viver uma nova vida já não tem mais contentamento com as coisas antigas. Já não considera que aquilo que passou é melhor do que o que ele está experimentando todos os dias. Caminhar com Jesus, meus amigos, não é fácil. Mas eu vou dizer um negócio: é recompensador. Caminhar com Jesus não é algo que você vai dizer assim: oh meu Deus, acordei sorrindo, hoje é muito bom. Mas espera aí, Paulo disse: por amor a Cristo nós somos entregues à morte todos os dias. Mas espera aí, tem uma coisa que eu tenho que dizer para você: vai valer a pena. Cada segundo que você passa com Cristo valerá a pena cada instante que você dedica-se a Deus. Aleluia. Nós precisamos passar pelo Jordão, por quê? Porque o Jordão é o lugar de viver um novo começo, é o lugar de viver uma nova vida, é o lugar de viver uma nova história. Cada um dos senhores que está aqui essa noite sabem exatamente do que eu estou falando. A velha vida já não condiz mais com o tipo de crente que você é. Sinto muito em lhe dizer, algumas mesas já não cabem em você, alguns ambientes já não comportam mais quem você é, algumas pessoas já não são mais compatíveis com o seu estilo de vida. Mas e daí? Nós somos peregrinos nessa terra. Ainda tem gente dizendo: aquele povo barulhento, aquele povo que fica cantando, aquele povo que só quer saber de igreja. Calma, porque a qualquer momento a trombeta soa. Aleluia. Aleluia. Passa pelo Jordão. Versículo 9 que eu li. 10 minutos eu encerro. Versículo 9. Quando chega no versículo 9, a Bíblia diz para nós o seguinte: que após atravessar o Jordão, Eliseu faz um pedido. E qual é o pedido? Eu quero a porção dobrada que está em ti. Quando a gente fala da porção dobrada, a gente lembra do ímpeto, a gente lembra do poder, das realizações. Mas o que ele está tentando dizer? No livro de Deuteronômio tem uma lei interessante, que se um homem fosse casado com uma mulher e tivesse outra que ele não amava, e a que ele não amava desse o filho primeiro do que aquele amava, o filho da não amada deveria receber a bênção da primogenitura, que era a porção dobrada. E o outro receberia a porção devida aos demais filhos. Quando ele pede uma porção dobrada, ele está reivindicando o direito que o filho primogênito possui. Qual é? O primogênito conduziria os demais irmãos na presença do Senhor. Ele seria o responsável pela casa na ausência do pai. Então eles estão dentro do contexto da escola de profetas. Havia muitos, e cada profeta queria receber a porção que lhe era devida. Porém, Eliseu percebeu: eu vou pedir a porção do primogênito, que é a porção dobrada. Sendo que ao pedir essa porção, Elias diz a ele o seguinte: você me pediu uma coisa duríssima, mas eu tenho uma notícia para você. Se você me vir subir ou ser levado aos céus, o que você me pediu será atendido. Isso aqui é importante. Por quê? Porque quando diz: se você me vir subir aos céus, hoje, quando nós fazemos alguma coisa, é até intuitivo dizer assim: não olha para mim, olha para Jesus. Não olha para mim, olha para a palavra. Não olha para mim, olha para não sei o quê. Sendo que a Bíblia reiteradamente demonstra que pessoas disseram: olha para nós. Quando você vai ver, aleluia, os primeiros discípulos andando pela porta formosa, havia um paralítico, e a mensagem deles foi a seguinte: olha para nós. Quando você olha para o apóstolo Paulo dizendo sobre olhar para ele, diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Está dizendo: pode olhar para mim. Nós temos medo de pedir pessoas para olharem para nós, porque nós achamos que nossos defeitos são tantos que nós não somos dignos de ser imitado. Mas calma lá, o próprio Paulo vai dizer o seguinte: que nós refletimos
como num espelho. Isso significa que tudo que você vê de bom em mim não sou eu, é apenas o reflexo daquele que eu estou refletindo. Então, quando alguém olha para você e te vê fazendo alguma coisa boa, não é por causa da sua bondade, é por causa do reflexo da glória que você carrega. Elias disse assim: você vai precisar olhar para mim. Por quê? Porque nós somos moldados por aquilo que nós olhamos. Nós nos tornamos parecidos daqueles que nós olhamos. Isso quer dizer o seguinte: se você quer parecer com crente, olha para crente. Se você quer viver como servo, olha para quem é servo. Se você quer amar e servir, olha para quem ama e serve. Por quê? Porque você se parece com aqueles que você contempla. Se você passa a maioria dos seus dias olhando no TikTok, vendo gente que não presta, não serve para nada, fazendo um monte de coisa que não estão nem aí, você vai se parecer com essas pessoas. Mas se você olha para homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de oração, pessoas do altar, você vai se parecer com essas pessoas. Oh, glória. Elias disse assim: olha para mim, Eliseu. Ele: tudo bem. Quando ele pede para ele olhar, eu imagino que a partir daquele momento, meu irmão, não tinha um lugar que ele fosse que ele não estava assim: onde você está indo? O que você vai fazer? Aonde você está indo? Para onde ele ia, ele ficava olhando para Elias. Sendo que chega uma hora que a Bíblia diz assim, que desce do céu cavalos e uma carruagem de fogo. Quando ele vê cavalos e carruagem, essa foi a última imagem que Elias em seu ministério viu. Cavalos e carruagem. Também foi a primeira imagem que Eliseu, ao começar o seu ministério, viu: cavalos e carruagem. O que isso significa? Significa que Deus estava dando uma mensagem para os dois. E qual era? Elias, seu ministério termina agora. Sendo que olha como ele termina: cavalo e carruagem. Cavalo na Bíblia é sinônimo de força. Carruagem é sinônimo de movimento. Ele estava deixando uma mensagem para Elias: seu ministério termina com força e em movimento. Eliseu, não fique preocupado, porque seu ministério começa agora com força e movimento. Oh, glória. Deixa eu liberar essa palavra sobre você. Deus está prestes a começar contigo neste final de semana. Aquilo que precisa acontecer e como será, terá força e movimento. Alguns podem olhar para você e falar assim: é modinha, é fogo de palha, vai acabar a qualquer momento. Não vai, por quê? Porque tem força e continuará em movimento. Outros podem dizer: daqui a 3 meses vai apagar esse ímpeto, mas não vai. Por quê? Porque tem força e tem movimento. Outros podem olhar e dizer assim: não vai aguentar as provações, porque não tem estrutura para isso. Mas Deus te deu força e te deu movimento. Oh, glória! Quem esperava ver a sua queda, verá o florescimento de Deus na sua vida, com força e movimento, com força e movimento, com força e movimento. Força e movimento. Fica de pé no seu lugar, fica de pé, fica de pé. Aleluia. Deus está nesse lugar, ungidos para servir. Segure a mão dessa pessoa ao seu lado. Diga para ele assim: Deus hoje te habilita com força para resistir e movimento para florescer. Diga para ele: você não para hoje, você não para amanhã, você não para ano que vem, porque você continua em movimento e continua com força. Ministério Emanuel não para hoje, não para amanhã, não para ano que vem. Como vai continuar? Com força e em movimento. Com força e em movimento. Com força e em movimento. Oh, glória! Ainda que alguns
alguns façam a aposta contrária. Como acontece? Com força e em movimento. Eu quero orar com vocês enquanto o louvor canta. Eu quero pedir aos apóstolos, por gentileza. Vocês podem ficar aqui no meio, por gentileza? Eu quero orar com vocês. Nós vamos orar juntos. Eliseu pediu a porção dobrada que estava em Elias. Então aquilo que Deus confiou a Elias, Deus compartilhou com Eliseu. E hoje eu creio na palavra que eu acabei de pregar. Aquilo que Deus confiou aos senhores apóstolos, Deus também confia à igreja que os senhores estão pastoreando. Eu quero fazer uma oração da seguinte maneira. Você vai colocar a mão no ombro de uma pessoa que está ao seu lado, e a outra vai segurar na mão da pessoa que está ao seu lado. Pastor, pode chegar um pouquinho para trás. Pode encostar a mão no ombro dos apóstolos. No ombro dos apóstolos. Glória a Jesus. Isso. Nós vamos como se fosse uma única corrente. Coloque a mão no ombro da pessoa ao seu lado, ou no ombro da pessoa à sua frente, e dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Nós vamos colocar as mãos em todas as pessoas. E aquilo que Deus compartilhou com os apóstolos, o Senhor também vai liberar sobre a igreja essa noite. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Isso, todo mundo fechado, mão no ombro da pessoa à sua frente, e uma mão dada à pessoa que está do seu lado. Acho que a gente vai certo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Aleluia. Numa única voz, num único clamor, o Espírito de Deus começará a liberar sobre nós a unção do Espírito. Jesus, sobre nós, Jesus, sobre nós, Jesus. Pai eterno, aquilo que o Senhor confiou, Pai, sobre os apóstolos dessa casa, comece a liberar sobre a vida de cada um dos teus filhos que está na nave dessa igreja. Hoje, Deus, nós estamos passando por Gilgal, lugar da aliança. Estamos passando por Betel, lugar da experiência. Estamos passando por Jericó, lugar da decisão. Estamos passando, Jesus, pelo Jordão, o lugar de viver uma nova história. Jesus, comece a soprar dos quatro cantos dessa igreja sobre a vida dos seus filhos. E que venha uma unção sobre eles a partir de agora. Espírito Santo de Deus, aonde estiver um crente disposto a viver, Pai, a essência do que o Senhor confiou a essa casa, vai liberando agora uma unção. Vai liberando agora a tua unção. Libera agora a sua unção. Jesus, 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 Jesus. Vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. Tudo sobre você, Jesus. Mais perto, mais perto, cheios, cheios, e expande, cheios, com peso cheios, da tua glória, cheios, mais perto, cheios, da glória, cheios, mais perto, cheios, da morte, cheios, e o medo cheios. parar. Agora, Então agora. tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em teu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. Clame por essa presença. É tudo sobre você. Que a tempestade é você,
você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, eu não vou descansar, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Escute, você que está ao lado de alguém e conhece essa pessoa, vou lhe pedir um favor, dê um abraço nessa pessoa, por gentileza. E alguns segundos apenas, ore junto com ele ou com ela. Ore junto com ele ou com ela por alguns segundos. Glória a Jesus. O Espírito de Deus trouxe você aqui esse final de semana para marcar a sua vida como há muito não acontece, para desbloquear algumas áreas da sua vida e te liberar para viver o que Ele tem para você. É um final de semana de cura, é um final de semana de respostas, é um final de semana onde a mão de Deus tomará você.